Hoje a gente vai falar de funções de uma variável complexa. A gente vai começar esse assunto, que é um assunto muito importante em todos os cursos da área de exatas e naturais. A gente tem que definir aonde é que surge um problema de variável complexa. Vocês já toparam com isso algumas vezes quando vocês tiveram que resolver uma equação do segundo grau através do método da fórmula de Bhaskara. Lá, quando o delta era negativo, não existem raízes reais. E é o caso dessa equação aqui que eu mostro para vocês na introdução. Tenho aqui uma y de x igual x ao quadrado mais x mais 1. Se eu usar a técnica de completar quadrados, eu tentar manipular essa expressão, vou tentar manipular de alguma maneira para que eu consiga encaixar um quadrado perfeito e vai sobrar alguma coisa aqui do lado, eu consigo reescrever essa mesma função x ao quadrado mais x mais 1 igual x mais meio elevado ao quadrado mais 3 sobre 4. E se você for olhar aqui essa expressão, ela é maior do que zero. Ela não tem raízes reais. Então a gente fala que ela é positiva definida para todo x pertencente aos números reais. Isso significa, graficamente, que a sua curva ela não vai tocar o eixo do x, como você pode ver nesse gráfico que eu desenhei em Scilab, especialmente para vocês. Eu posso usar a unidade imaginária, que ela é definida como sendo a raiz de menos 1. E aí, se eu fizer isso, eu sou capaz de encontrar as raízes da minha função x ao quadrado mais x mais 1. Ela vai virar uma equação, porque eu igualei ela a zero. Se eu pegar esse cara aqui, ele vai para o outro lado da equação com o sinal trocado, então eu tenho x mais meio ao quadrado é igual a menos 3 sobre 4. Tirando a raiz dos dois lados, você tem que x mais meio igual mais ou menos a raiz de menos 3 sobre 4, e é aqui que surge o problema, você tem um número negativo. Eu vou usar a unidade imaginária, eu posso pegar esse menos 1 aqui e colocar ele em evidência com a sua própria raiz. Então eu vou escrever x mais meio igual mais ou menos raiz de menos 1, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Eu posso ajeitar mais. Isso aqui vai ser igual mais ou menos i, que é a raiz de menos 1, raiz de 3 sobre raiz de 4, que eu posso distribuir a raiz dessas duas partes da fração. A raiz de 4 é 2, a gente já tira aqui logo. Vai ficar mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Se eu isolar a variável x, então eu tenho que o meu x é igual a menos 1 sobre 2, mais ou menos está meio fraquinho porque saiu em cima da pauta, mais ou menos i raiz de 3 sobre 2. Ou seja, agora eu não tenho mais um número real. A minha solução é dada por uma combinação de números. Tenho duas componentes. Tenho uma componente real e uma componente multiplicada pela unidade imaginária i. Afinal, o que são os números complexos? O Gottfried Leibniz uma vez disse que os números imaginários são um voo maravilhoso do Espírito de Deus. Eles são quase um anfíbio entre o ser e o não ser. Será que o cara era inspirado, meu amigo? Para a gente poder entender melhor como funciona essa questão geral de números complexos, a gente precisa entender um pouco da álgebra básica por detrás dos números complexos. Diferentemente dos números reais, que são representados por uma reta ordenada, agora os números complexos eles vão ser representados por um plano de Argand-Gauss. E aí nesse plano eu tenho uma componente horizontal, que é a componente real, e uma componente vertical, que é a componente imaginária. Então eu vou dizer que o meu z é um ponto com coordenadas x, y desse plano. Ele tem uma certa orientação em relação ao eixo do x. Eu posso representar esses pontos como uma soma, meio parecido com uma soma vetorial. E essa representação é chamada de representação algébrica. Observem que a componente x é a projeção do módulo do número z na direção vertical, que é o módulo de z cosseno de θ. A componente y, que é a componente imaginária, ela é o módulo de z seno de θ. θ é o ângulo que ele faz com o eixo real. Eu vou definir esse módulo de z como um rzinho, e aí então eu posso dizer que o meu z é igual a componente x, que é r cosseno de θ, mais a componente em y, que é i r seno de θ. Observe que eu posso colocar esse r em evidência e aparece para mim cosseno de θ mais i seno de θ. Mais tarde a gente vai ver que isso daqui
é nada mais, nada menos do que a fórmula de Euler para soma de senos e cossenos através da exponencial imaginária. E aí, a gente pode escrever um número complexo na sua representação polar. As duas representações são equivalentes, são iguais, igualmente úteis. Agora, em termos de cálculo, uma representação algébrica tem suas vantagens e a representação polar tem as suas vantagens também. Então, isso é uma coisa que eu vou mostrar através das propriedades. A primeira propriedade que a gente deduz para números complexos seria a sua adição. Quando você adiciona dois números complexos, Z1 mais Z2, isso significa que eu posso escrever para Z1, x1 mais i, y1, e Z2 é representado como x2 mais i, y2. Então eu vou somar componente real com componente real, componente complexa com complexa. Aqui, ó, i, y1 mais i, y2. Coloca o i em evidência. E aqui eu posso ver que eu tenho uma parte real, que é x1 mais x2, e uma parte imaginária, que é y1 mais y2. Então a soma, mesma coisa vale para a subtração de números complexos, se faz pegando os pares, pegando os correspondentes componentes real e imaginário. Então aqui eu tenho a soma das componentes reais, soma das componentes imaginárias. A multiplicação de números complexos. Você pode tratar isso daqui também pela forma algébrica. Também pode tratar pela forma polar, mas que também é muito boa. Mas pela forma algébrica dá para ver melhor algumas coisas. Depende do que você quer observar, né? Se você pegar x1 mais i, y1 multiplicado por x2 mais i, y2, faz a distributiva. x1 vezes x2, x1, y2 multiplicando i, x2, y1 multiplicando i, e y1 vezes i, y2. Vai ficar i ao quadrado, y1, y2, i ao quadrado é menos 1. x1, x2 menos y1, y2, essa é a parte real, mais i que multiplica x1, y2, mais x2, y1 é a parte imaginária deste produto. Eu posso escrever também em forma de par ordenada aqui, ó. Componente real, componente imaginária. É interessante observar que a gente consegue demonstrar quanto vale o i ao quadrado utilizando essa expressão, essa propriedade de multiplicação que a gente acabou de discutir. Por exemplo, a unidade imaginária i, ele é exatamente 0 na parte real, mais i vezes 1 na parte imaginária. Se eu escrever a unidade imaginária i como um ponto, como um par ordenado, eu vejo que ele é escrito como 0,1. Igualzinho um vetor da base cartesiana, o j lá, né? Se você quiser fazer i ao quadrado, basta fazer i vezes i. Como o i ele é o par 0 e 1, então 0 e 1 vezes 0 e 1, utilizando a expressão 4 eu vou ter x1 vezes x2. Opa, x1 vezes x2, 0 vezes 0. Ok. y1 vezes y2, só que com menos na frente. Então, y1 é 1, y2 é 1. Menos y1, y2. Vírgula, x1, y2. x1, y2 mais x2, y1. Fica 0 vezes 1, 0 vezes 1 desaparece. Então fica menos 1 vezes 0. Quando você tem uma representação desse tipo, você pode simplificar, ao invés de escrever como par ordenado, escreve somente menos 1, porque só tem componente no eixo real. Aqui não tem componente no eixo imaginário, porque a componente imaginária dá 0. Uma propriedade muito importante que a gente tem que levar em consideração quando passa para o corpo dos números complexos, que é um corpo mais geral do que os números reais, é você levar em consideração a permanência na forma algébrica, ou permanência da forma algébrica. Isso significa que as funções elementares, como exponencial, seno, cosseno, quadrática, enfim, elas podem ser estendidas para o plano complexo. Elas vão manter a sua mesma expressão matemática. Quando eu faço isso, algumas propriedades novas surgem. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui e elevado a z, se eu lembrar lá da série de Taylor da exponencial e elevado a x, do número de Euler, eu sei que isso aqui vai ser 1 mais z sobre 1 fatorial, mais z ao quadrado sobre 2 fatorial, mas vai embora, é uma soma infinita. Agora pega isso e escreve como um somatório então, de n igual a 0 até o infinito, z elevado a n sobre n fatorial. Vou pegar um número complexo que só tem a parte complexa, a parte real ela foi zerada. Então eu tenho aqui e elevado a i θ, é como se eu tivesse um número complexo que só tem a parte imaginária e a parte imaginária é θ. Pela fórmula descrita na expressão 5,
Eu sei que isso é um somatório de n igual a zero até o infinito, de i θ elevados a n sobre n fatorial. A primeira parcela vai ser 1, a segunda vai ser i θ, a terceira i θ ao quadrado sobre 2 fatorial, a quarta i θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais a quinta i θ a quarta sobre 4 fatorial e por aí vai. Para eu poder continuar o meu desenvolvimento, eu preciso lembrar de algumas propriedades de multiplicação do número i por ele mesmo. Bom, o i é igual ao próprio i, eu coloquei aqui só para a gente ter um ponto de partida. E a gente sabe que i ao quadrado é menos 1. Eu vou utilizar isso para construir o que eu tenho na sequência. Então, eu tenho aqui i elevado a 1, é o próprio i ao quadrado é menos 1, i ao cubo é o i ao quadrado vezes i. Como i ao quadrado é menos 1, vai dar menos i. E a quarta é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Ou seja, menos 1 vezes menos 1, que dá 1. E a quinta é o i à quarta, que é 1, vezes i. Então, i à quinta é i. E a sexta é o i à quarta vezes i ao quadrado. I à quarta é 1, i ao quadrado é menos 1. Menos 1. E a sétima é a mesma coisa que i elevado a sexta vezes i. Mas o i à sexta é menos 1, então menos 1 vezes i é menos i. E a oitava é o i à sétima vezes i. É o menos i vezes i. I ao quadrado é menos 1, com menos da frente dá 1. Então, observem que a sequência é a seguinte. Eu vou ter 1, i, menos 1, menos i. Aí repete. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. De novo, para tu não esquecer. 1, i, menos 1, menos i. 1, i, menos 1, menos i. Tá? É assim que vai aparecer. Então, eu vou abrir aqui a minha série de Taylor, do e elevado a i. E aí, como é que vai ficar isso? 1 mais i θ. Aqui estaria i ao quadrado, mas o i ao quadrado é menos 1. Então, fica θ ao quadrado sobre 2 fatorial. I ao cubo é menos i. Então, menos i, θ ao cubo sobre 3 fatorial. Mais i à quarta é 1. Vai ficar θ à quarta sobre 4 fatorial. Aí repete. 1, i, menos 1, menos i. Ou seja, você vai fazer a distributiva e vai embora. Você vai trabalhando isso e vai chegar nessa expressão. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar todo mundo que tem i na frente em evidência o i. Com isso, a tua série que tem infinitos termos, você vai ter infinitos termos que não estão multiplicados por i, e você vai ter infinitos termos que estão multiplicados por i. Esses termos correspondem ao cosseno de θ, a série de Taylor, cosseno de θ, e esses que estão multiplicados por i são a série de Taylor do seno de θ. Então, eu posso dizer tranquilamente que e elevado a i θ é igual a cosseno de θ mais i seno de θ. E essa é a fórmula de Euler. Aplicando na fórmula de Euler o ângulo π sobre 2, eu tenho e elevado a i π sobre 2 é igual a cosseno de π sobre 2 mais i seno de π sobre 2. Esse ângulo bem aqui, ó, um quadrante. O primeiro valor é cosseno, o segundo é seno. Cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno é 1. Então aqui é 0 e aqui é 1. Ou seja, e elevado a i π sobre 2 é igual a i. Um outro número interessante é você usar o número π. Então você tem e elevado a i π é igual a cosseno de π mais i seno de π. Π é meia volta nesse círculo, que é justamente esse ângulo bem aqui. O cosseno vale menos 1 e o seno vale 0. Então esse termo desaparece. Esse aqui é menos 1. Se eu colocar todo mundo no mesmo membro, eu tenho aqui e elevado a i π mais 1 igual a 0. Essa é a famosa identidade de Euler, a representação canônica de Deus, alguns matemáticos dizem, né? Justamente porque você tem vários conjuntos numéricos aqui. Você tem o número de Euler, que é o número irracional, tem a unidade imaginária, tem o π, que é outro número irracional, e ele aparece quando sempre tem circunferência no meio. Você tem tem uma soma, né, que é a operação fundamental da matemática. Você tem a identidade da multiplicação, que é 1, a unidade. A igualdade você tem o zero, quer dizer, você tem uma coisa muito abrangente em uma fórmula muito pequenininha.
Então é uma coisa sensacional. Então, prosseguindo, a gente consegue definir o módulo de Z em termos da sua componente real e imaginária. Basta você lembrar da representação no plano complexo. Isso aqui forma um triângulo retângulo, então eu pego aqui a hipotenusa, tiro o módulo dela, é um módulo de Z. Então o módulo de Z, que eu chamei de R, ele é igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde x é a componente real de Z e y é a componente imaginária. Lembrando ainda que pelo gráfico, o argumento θ, que aparece muito na representação polar, ele é o arco de tangente, né? O inverso da tangente. Tangente reversa, alguns chamam também. É o arco de tangente y sobre x. É o arco cuja tangente é a componente imaginária dividida pela componente real. Os números complexos obedecem desigualdades triangulares. Isso significa que eles também têm mais um aspecto, mais um quê de vetores. Então, a subtração entre um módulo de dois números complexos, ela é menor ou igual ao módulo da soma deles, e esta, por sua vez, é menor ou igual à soma dos módulos individualmente. Os números complexos também têm o que a gente chama de conjugado. E o conjugado é definido de tal maneira que eu troco o sinal na frente do i. Isso provoca uma operação de espelhamento em torno do eixo real, fazendo com que, se o meu número tinha a representação x mais iy, agora o seu complexo conjugado vai ser x menos iy, e aqui eu tenho o meu número original. Como eu mudei o sinal na componente imaginária, eu tenho um espelhamento dele, ele rebate para cá para baixo com o mesmo ângulo, então eu tenho menos y, e aqui eu tenho o seu complexo conjugado. Então, quer dizer, você tomar o complexo conjugado de um número complexo, é você rebater ele em torno do eixo real. Tá? Fazer um espelhamento sendo que o espelho é o eixo real. Eu posso definir esse módulo de Z através do produto de um número complexo com o seu conjugado. Como é que eu faço isso? Bom, basta multiplicar ele com o seu conjugado, eu vejo que aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro fica ok, mas o quadrado do segundo eu tenho aqui, vai ficar i ao quadrado vezes y ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Então eu vou ter o menos 1 do i ao quadrado com o menos da frente, lá da identidade do produto da soma com a diferença. Isso vai me dar x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o próprio r ao quadrado. Então quer dizer, o produto de um número complexo com o seu complexo conjugado é igual ao seu módulo. Ou seja, o meu número r, que é o módulo de z, pode ser escrito como a raiz positiva de z vezes o seu complexo conjugado. Num caso geral, a gente ainda pode fazer o seguinte. Se eu tomar o módulo desse produto entre dois números complexos Z1 e Z2, eu representando eles na forma polar, eu tenho R1 e elevado a i θ1 vezes R2 e elevado a i θ2. Quando eu aplico a operação de módulo, só o que me interessa é a intensidade. Então esse fator de fase bem aqui, se eu quiser tirar o módulo dessa quantidade, eu vou multiplicar ele pelo seu complexo conjugado. E nada mais nada menos o que vai me servir aqui é o seguinte, você vai ver que o módulo ele não depende do fator de fase, então eu vou ter apenas o produto de R1 com R2. Eu posso escrever que o módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 é igual ao módulo de Z1 vezes Z2. E também, se eu olhar direitinho essa expressão, eu concluo que o argumento, que é esse ângulo, fator de fase global, o argumento do produto Z1 vezes Z2 é igual a soma do argumento de Z1 mais o argumento de Z2. O argumento é o próprio ângulo de fase. Ao fazer a divisão na forma polar, por exemplo, eu posso pegar 2 mais i dividido por 3 menos 2i. Isso vai ser igual a 2 mais i sobre 3 menos 2i. Eu vou pegar esse cara de baixo, sempre que eu quiser fazer essa divisão, eu vou pegar o cara de baixo e vou multiplicar pelo seu conjugado. Ou seja, se aqui era menos, eu vou multiplicar em cima e embaixo por ele, só que agora aqui é mais. Quando eu multiplico pelo conjugado, aparece aqui o produto de um número pelo seu conjugado, aqui embaixo. E isso é o seu módulo ao quadrado, que a gente sabe que vai ser a componente real ao quadrado, mais a componente imaginária ao quadrado. Esse daqui eu faço a distributiva. Então, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Vai ficar 4i. I vezes 3 é 3i. I vezes 2i é menos 2. O resultado que eu tenho é 4 mais 7i sobre 13. Na forma polar, como é que isso fica? Bom, se quiser tirar o módulo de z, 4 sobre 13 ao quadrado mais 7 sobre 13 ao quadrado. Isso vai ser igual
16 mais 49 sobre 13 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 7, 49. Igual a raiz de 65 sobre 13. 65 é 5 vezes 13. Então eu vou escrever aqui 5 vezes 13. Corta 13 de cima com o de baixo. Sobra raiz de 5 sobre 13. Essa aqui é a representação do meu número complexo no plano que serve a componente real e a componente imaginária. O meu ângulo θ, a tangente dele vai ser esse cara aqui, 7 sobre 13, dividido por 4 sobre 13. Ao invés de dividir, eu posso multiplicar pelo inverso, 13 sobre 4. Corta 13 com 13, então vai ficar 7 dividido por 4. Um arco cuja tangente é 7 dividido por 4. Esse ângulo é aproximadamente 60,26 graus. Assim, esse meu número complexo 2 mais i sobre 3 menos 2i é igual a raiz de 5 sobre 13 e elevado a iθ. Esse arco tangente tem duas respostas certas. Porque esse ângulo θ, um arco cuja tangente é 7 sobre 4, ele pode ter duas respostas possíveis. Por exemplo, esse arco aqui θ, ele tem o ângulo cuja tangente é 7 sobre 4. Mas esse cara aqui também tem. Então, se eu der uma volta de π, esse ângulo todinho aqui, θ, tem o valor de tangente e o θ mais π tem o mesmo valor de tangente. Então, tem que tomar cuidado com essa ambiguidade. Isso aqui vai surgir para a gente mais tarde e a gente vai ver como lidar com isso. De forma alternativa, eu posso fazer cada um deles isoladamente e calcular usando a representação polar. Para isso, eu preciso descobrir quem é o módulo de Z1. Z1 eu chamei de 2 mais i. Então, o módulo dele vai ser a raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso daqui me dá a raiz de 5, porque 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1, 4 mais 1, 5. Z2 eu chamei para o denominador, então eu tenho 3 menos 2i. Então, o módulo dele vai ser a raiz de 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, menos desaparece por causa do expoente par. Então fica 2 ao quadrado, que é 4. 9 mais 4 dá 13. Então eu tenho raiz de 13 como sendo o módulo de Z2. O argumento desse primeiro número complexo, θ1, ele vai ser um arco cuja tangente é 1 sobre 2. Se você olhar aqui no gráfico, por exemplo, a parte real ela é 2, a parte imaginária é 1. Então esse ângulo aqui é um arco cuja tangente é 1 sobre 2. E ele vai ser aproximadamente 26,57 graus. No caso do Z2, esse ângulo ele vai ser um arco cuja tangente é menos 2 sobre 3. Olha, a parte imaginária é menos 2. Então, menos 2 sobre 3. Isso vai me dar um ângulo de aproximadamente menos 33,69 em graus. Então, se eu fizer a divisão Z1 sobre Z2, que é o que eu estava procurando anteriormente, eu vou pegar aqui módulo de Z1, raiz de 5, vezes seu fator de fase, E elevado a I, 26,57 graus, dividido pelo Z2, que é raiz de 13, E elevado a menos I, 33,69 graus. Essas duas raízes eu posso juntar numa só, então vai ficar a raiz de 5 sobre 13. Esse cara aqui de baixo, essa exponencial negativa, ela passa para cima e troca o sinal. Ao invés de ser negativo, fica positivo. Então vai somar. Eleva ela para cima, conserva a base e soma os expoentes. Então vai ficar I que multiplica 26,57 mais 33,69. Quando eu fizer essa soma, vai dar exatamente o que eu tinha calculado para o fator de fase global. Então eu tenho que Z1 sobre Z2, que é 2 mais I sobre 3 menos 2I. Isso é igual a raiz de 5 sobre 13, E elevado a I, que multiplica 60,26 graus. Através da variável complexa Z, a qual a gente aprendeu algumas propriedades básicas, a gente consegue definir funções complexas. Vou chamar de f de z ou w de z, e essas funções podem ser resolvidas para suas partes real e imaginária, individualmente. Um exemplo disso é eu ter uma função geral, por exemplo, w de z, ela pode ser escrita como um u mais um i vezes v. O u depende de x e y, é claro, e o v depende de x e y, porque eles fazem funcionar, digamos assim, a variável complexa z. Então, o u é a parte real e o v é a parte imaginária. Pegando como exemplo uma função z ao quadrado, eu posso escrever que z ao quadrado ele é x mais i y ao quadrado. Quando eu aplico a propriedade nessa expressão, eu consigo escrever a minha f de z em termos de x e y como x ao quadrado menos y ao quadrado mais i multiplica 2xy, e isso é igual a u mais i vezes v. Ou seja, o meu u
é o x ao quadrado menos y ao quadrado, e o meu v ele é 2xy. Observem que o meu u é a parte real dessa quantidade complexa f de z, o meu x ao quadrado menos y ao quadrado, e o meu v é a parte imaginária da minha quantidade complexa, da minha função complexa f de z. O meu v vale 2xy. Eu ainda posso fazer essa função como uma constante, meu f de z sendo uma constante, e aí então eu posso escrever o seguinte: x ao quadrado menos y ao quadrado mais i, que multiplica 2xy, é igual a c1 mais ic2. Se eu igualar a função como um todo a uma quantidade, a uma constante, essa constante deve ser uma constante complexa com parte real e parte imaginária. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado eu igualo a componente real da minha constante imaginária, e 2xy eu igualo a componente imaginária da minha constante nas variáveis complexas. Cada uma dessas curvas define hipérboles. Por exemplo, se eu tenho aqui a minha curva relativa à constante C1, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a C1, eu tenho aqui uma hipérbole aberta. E observe que ela passa em raiz de C1 e menos raiz de C1. Então isso aqui já define uma curva do tipo hipérbole aberta. Já a parte imaginária, se eu isolar o y, eu tenho a nossa conhecida hipérbole 1 sobre x, por exemplo, do tipo 1 sobre x. E aí ela tem um comportamento assintótico na variável x positiva e na variável x negativa, quando você vai para mais infinito ou quando você vai para menos infinito, ou quando você vem para zero. Quando você vem para zero, o comportamento assintótico ele mostra uma descontinuidade, porque se você vem para zero pela direita, vai para mais infinito. Se vier para a esquerda, é para menos infinito, e aí vai embora. A relação entre essa variável complexa z, que é a minha variável independente, ela é o domínio sobre o qual eu vou construir funções de variáveis complexas. A relação entre esse z e a função w, ela é melhor retratada se a gente fizer o mapeamento, que é analisar isoladamente a variável z, os pontos da variável z num plano xy, que eu vou chamar de plano z, e a minha função w eu vou analisar através das coordenadas real e imaginária próprias a ela, que são o u e o v. Não serão necessariamente as mesmas no plano z e no plano w. No plano z, eu faço o mapeamento desses pontos x mais y, que vão servir de domínio para a minha função w. É de lá, é desse plano z, que vão vir os pontos que vão alimentar a função w, e aí eu vou encontrar os valores de w. Mas, às vezes, pode ficar mais fácil eu analisar a função w em termos da sua componente real e da sua componente imaginária. Então, ao invés de eu fazer aqui x e y, eu posso simplificar a parte real e a parte imaginária para estudar isso. Então, eu posso dizer que essa função w de z, ela mapeia os pontos do plano xy para o plano uv. É a taxa de transferência entre um plano e o outro. Uma outra questão importante quando a gente analisa números complexos é quando você fala da fórmula de Moivre. E elevado a i θ igual a cosseno de θ mais i seno de θ. Eu elevo isso à enésima potência, então eu vou elevar à enésima potência o cosseno de θ mais i seno de θ. Aqui eu tenho e elevado a i θ, tudo isso elevado a n, pela propriedade de potência, o n vem multiplicando, então eu escrevo e elevado a i n θ. Isso é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n. Mas se eu pegar agora a minha fórmula de Euler e aplicar a definição dela, só que agora com o argumento nθ, eu posso escrever que o cosseno de nθ mais i seno de nθ é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ elevado a n. E essa é a fórmula de Moivre. Um exemplo disso é eu considerar o número complexo z igual a 5 cossenos de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. Coloquei assim só para a gente enxergar melhor lá na frente. E aqui eu tenho o mesmo número a representação polar ainda, só que agora eu preferi pegar a exponencial imaginária para a gente poder compactar. Então eu tenho 5e elevado a i π sobre 3. Se eu quiser pegar o z ao cubo, então eu tenho 5 ao cubo, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3 ao cubo. Graças à identidade da fórmula de Moivre, nesse caso é um exemplo bem simples, eu posso escrever isso aqui como sendo 5 ao cubo é 125, eu tenho e elevado a i π sobre 3 ao cubo. Ou seja, 125 repete aqui,
Esse cara vem multiplicando, corta 3 com 3, vai ficar e elevado a i vezes π. Z ao cubo é igual a 125 cosseno de π mais i seno de π. Cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Então, quer dizer, eu tenho um número complexo aqui, tem componente complexa, mas o cubo dele é um número real. Além de você amplificar o módulo do número complexo, você faz com que ele gire em torno ele gire no plano complexo, e isso faz com que ele possa ter uma componente apenas real. É o que acontece aqui, por exemplo, uma potência de um número complexo pode ser real. Você tem aqui o número z, esse ponto do plano complexo, um módulo igual a 5, mas o z ao cubo, aqui não está em escala, mas o z ao cubo ele é menos 125, ou seja, ele é puramente real, vai para o eixo negativo e o seu módulo é 125. Uma outra coisa importante de se falar é o logaritmo de uma variável complexa. Por exemplo, se eu tenho meu z igual a r e elevado a i θ, o log natural de z é igual ao log natural de r mais o log natural de e elevado a i θ. Eu fiz isso porque vai dar aqui o log do produto é igual à soma dos logs. Esse i θ vem para frente multiplicando, vai ficar log natural de e, que é 1. Então eu tenho log natural de z igual log natural de r mais i θ. Só que essa resposta não está totalmente completa, porque θ mais 2π, por exemplo, vai ter o mesmo valor, mas 6π também tem o mesmo valor. O log natural de z, para esse ângulo θ, vai ter o mesmo valor quando o ângulo θ der uma volta completa, mas não é mais o mesmo ângulo. Se ele der 2 voltas completas, vai ser o mesmo log natural, só que ele vai ter outro valor. Vai parar no mesmo ponto complexo, mas ter 2 voltas. Isso gera ambiguidade. A gente diz que essa função é uma função que tem múltiplos valores. Para evitar essa ambiguidade, a gente limita a fase a um intervalo de 2π. Neste caso, a gente vai fazer, por exemplo, no intervalo aberto, de menos π até π. Quer dizer, menos π eu dou uma volta no sentido horário até aqui. Mais π eu dou uma volta no sentido anti-horário até aqui. Saindo do zero, dando uma volta até π, ou saindo do zero, dando até menos π, eu vejo que eu não corto o eixo real negativo. Quando eu não corto o eixo real negativo, esse eixo que não é cortado, quando eu faço essa definição no intervalo de 2π para evitar a ambiguidade, nós chamamos esse eixo de ramo de corte. Ele não é atravessado pelo ângulo φ. E aí sim, quando eu faço todas essas limitações, e aí eu tomo o meu n igual a 0, já que eu fiz o intervalo de 2π, então a gente tem o valor principal do log natural de z. E o valor principal do log natural de z é justamente aquele primeiro valor que nós tínhamos. Log natural de z igual log natural de r mais i θ. O valor principal é justamente para você pegar o primeiro valor dessa função multivariada. Então, observem que a álgebra dos números complexos ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado com os números reais. É importante ter em mente que os números complexos no plano complexo se comportam como vetores e ter em mente de que a sua álgebra ela tem algumas regras a mais que expandem o que a gente conhecia em termos de álgebra quando trabalhávamos no corpo dos números reais. Por hoje é isso só e até a próxima!